Vamos direto a um assunto que, com certeza, tem mexido com a cabeça de muito investidor. A nova tributação de dividendos, prevista para começar em 2026. A grande questão é, será que aquela estratégia clássica, sabe, de montar uma carteira de ações para viver de renda lá na frente, será que ela acabou? Pois é, e a discussão ficou muito na superfície, né? A nossa ideia aqui é ir um pouco além da manchete, tentar entender os efeitos em cascata. As consequências de segunda ordem, digamos assim. Exato. A gente quer entender quem realmente vai sentir o impacto, como as empresas provavelmente vão reagir e, no fim das contas, o que isso muda na prática para quem está planejando o futuro. Perfeito. Então vamos começar por aquele argumento que a gente mais ouve, né? Aquela ideia de que isso é problema de rico. Ah, sim. A narrativa de que a regra só afeta quem recebe, sei lá, uma fortuna em dividendos, algo acima de R$50 mil por mês, por causa de uma faixa de isenção, e à primeira vista parece até que acalma, né? Mas onde que tá a pegadinha aí? A pegadinha é um sofisma clássico. Pega-se uma verdade, que é a existência dessa faixa de isenção, para construir uma conclusão que é enganosa. Que é a de que o pequeno investidor não vai sentir nada. Exatamente. O impacto direto, aquele no imposto de renda da pessoa, pode até ser zero para a maioria. Mas o impacto indireto, esse sim, é o que vai mudar o comportamento das empresas. E esse vai atingir todo mundo. Ok, essa distinção é fundamental. Então, se a maioria não vai pagar o imposto na fonte, como que esse efeito indireto aparece? O segredo, pelo que a gente estudou, é olhar para quem decide se o dividendo vai ser pago ou não, os controladores. É isso. É exatamente aí que o novelo começa a se desenrolar. O valor que uma empresa gera, ele não evapora. Pensa assim, o lucro é um rio. Antes, esse rio chegava nos acionistas por um canal principal, sem pedágio, chamado dividendos. Certo. Agora, o governo vai colocar um pedágio nesse canal. O que o dono do rio, o controlador, vai fazer? Ele não vai parar o fluxo. Ele vai procurar outros caminhos, talvez mais sinuosos, mas com menos pedágio, para essa água continuar correndo. Gostei da analogia. Vamos deixar isso mais concreto. A gente tem o exemplo da Klabin, uma gigante de papel e celulose. Quando a gente olha a estrutura dela, fica claro que o controle não é pulverizado. De jeito nenhum. Está concentrado numa holding familiar, a Klabin Irmãos S.A. Eles têm a maior parte das ações com direito a voto. E esse é o ponto central. Para essa holding, os dividendos eram a forma mais inteligente, mais eficiente de transferir a riqueza da operação da Klabin para o patrimônio da família. Era dinheiro saindo do CNPJ da empresa e indo para o CNPJ da holding ou para o CPF dos familiares. Sem nenhum imposto no caminho. Pensa no dono de uma padaria. Ele trabalha, paga as contas e o que sobra é o lucro. Parte ele reinveste, parte ele saca para viver. O dividendo era esse saque, só que, numa escala de milhões, e isento. E agora esse saque deixa de ser isento. Se essa família controladora recebeu, vamos chutar, 500 milhões em dividendos, com a nova regra, de repente, 50 milhões ficariam em impostos. É difícil acreditar que eles vão simplesmente aceitar isso sem fazer nada. Impossível. A pergunta que a diretoria financeira dessas empresas está se fazendo agora não é, vamos pagar o imposto. É, qual é a forma mais eficiente de remunerar nossos principais sócios, que são os controladores, nesse novo cenário? E a resposta é dificilmente vai ser continuar como antes. O valor continua lá. O que muda é um método de distribuição. A genialidade da gestão agora vai ser como distribuir esse valor de forma mais inteligente. Certo. O que nos leva para a próxima etapa. Se o canal do dividendo ficou mais caro, quais são os outros caminhos que as empresas podem usar? Bom, olhando para mercados que já fazem isso há mais tempo, duas estratégias se destacam. A primeira, e talvez a mais forte, é a recompra de ações. A empresa pega o dinheiro que iria para o dividendo e, em vez disso, compra as próprias ações no mercado. O que, na prática, enxuga o número de ações disponíveis. E com menos ações em circulação, para o mesmo lucro, cada ação passa a valer mais. É matemática. Perfeito. E o ponto sutil aqui é a vantagem fiscal para o investidor. O ganho não vem como dinheiro na conta, que seria tributado na hora.
Ele vem como uma valorização do seu ativo. Da ação. Isso. E esse ganho só vai ser tributado lá na frente como ganho de capital se e quando a pessoa decidir vender. Isso se chama diferimento fiscal. Adiar o imposto. É uma vantagem enorme. Entendi a recompra. Mas isso usa o caixa da empresa. E se a gestão quiser guardar o caixa para investir, mas ainda quiser transferir valor, tem outra jogada? Tem sim. É a segunda estratégia, a bonificação em ações. Nesse caso, a empresa não gasta taxa. Ela emite novas ações e distribui de graça para os acionistas. Proporcionalmente, imagino. Isso. Se alguém tem 100 ações e a empresa anuncia uma bonificação de 10%, a pessoa passa a ter 110 ações, sem gastar nada. O valor total do investimento não muda na hora, mas ela passa a ter mais ativos que vão se valorizar com o tempo. Vamos para outro exemplo para fixar? O Itaú. O controle também é super concentrado via Itaúsa e outra entidade, a IUPA. A Itaúsa, por si só, é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. Historicamente, o dividend yield dela ficava ali entre 5% e 7%, que já era ótimo. Mas, recentemente, eles chegaram a pagar mais de 16%. Antecipando a mudança, claro. Claramente. Isso mostra como a distribuição de lucros é central para eles. E o caso da Itaúsa é perfeito, porque ela vive de receber os dividendos do Itaú e repassar para os seus acionistas. A nova tributação, para eles, é um terremoto. Manter esses pagamentos gigantescos fica muito menos interessante. Muito menos. A tendência natural é que o dividend yield da Itaúsa e de empresas parecidas caia, e caia bastante. Então, o retorno total para o acionista pode até continuar o mesmo, mas a composição dele muda. Menos dinheiro pingando na conta e mais ganho de capital embutido no preço da ação. É a consequência lógica. O foco do investidor e da própria empresa sai do dividend yield e vai para o retorno total ao acionista. Certo. Essa lógica parece fechar perfeitamente para empresas de controle privado. Mas e as estatais? Penso na Petrobras. O controlador lá é outro. A lógica é a mesma? Essa é uma distinção fundamental e talvez a parte mais complexa. O controlador da Petrobras é o governo federal, com uns 37% do capital. A pergunta que muda: o governo como controlador tem a mesma aversão a pagar imposto que uma família? Acho que não, né? Porque seria o governo pagando imposto para si mesmo. Exato! O dinheiro sai do bolso esquerdo, que é estatal, e entra no direito, que é o tesouro. Exatamente. A operação no balanço consolidado do governo é neutra. Por isso, o incentivo para a Petrobras parar de pagar dividendos e começar a fazer recompras massivas é muito, muito menor. É bem provável que as estatais se tornem as últimas moicanas dos dividendos altos. Mas espera aí, será que é tão simples? O governo não poderia ter outros interesses em uma recompra? Por exemplo, valorizar o preço da sua própria fatia na empresa? Uma Petrobras com ações em alta é algo politicamente positivo, não? Não poderia ser usado como uma vitrine de boa gestão? É um ótimo contraponto. E mostra como a análise de estatais é cheia de nuances. Sim, um governo pode ter esse interesse político, mas, historicamente, a necessidade de caixa do Tesouro costuma falar mais alto. O dividendo é dinheiro na mão. É dinheiro vivo. Receita direta, líquida e certa para orçamento. A valorização da ação é um ganho potencial no papel. O dividendo é dinheiro na conta para financiar políticas públicas. E na queda de braço entre o ganho de longo prazo e a necessidade de caixa de curto prazo, a segunda geralmente vence em Brasília. Então aqui a gente tem um trade-off. O investidor que for atrás dos dividendos talvez mais altos das estatais vai ter que aceitar junto o risco de governança que a gente já conhece, aquele conflito de interesses entre o governo controlador e os minoritários. Perfeitamente colocado. O yield potencialmente maior das estatais não vem de graça. Ele vem com uma camada de risco que é bem menor numa empresa privada bem gerida. Ok, vamos juntar tudo isso. Para a pessoa que está nos ouvindo, montando a carteira para se aposentar, qual é a conclusão prática? Acabou o sonho de viver de dividendos de ações? Não, não acabou. Mas ficou mais sofisticado. E, para ser sincera, vai exigir mais patrimônio para gerar a mesma renda.
Se o plano era juntar 1 milhão para ter uma renda de 5 mil por mês com um yield médio de 6%, agora talvez precise de 1,5 milhão, 2 milhões, porque o yield médio do mercado tende a cair. Uma das fontes que a gente analisou trouxe uma comparação com o mercado americano que é bem interessante. Lá, os dividendos são tributados há muito tempo, com uma alíquota de até 30%, e o yield médio do S&P 500 é mínimo, coisa de 1,5%. Enquanto o nosso Ibovespa, historicamente, ficava na casa dos 4,5%, 5%. A tendência é de convergência para baixo. Exatamente. E não é só o imposto, é uma cultura corporativa diferente. Empresas como a Apple não viraram gigantes distribuindo lucro, mas reinvestindo em inovação e, mais recentemente, fazendo recompras de dezenas de bilhões de dólares. O retorno para o acionista da Apple não veio do dividendo, mas da valorização absurda da ação. A gente deve caminhar um pouco nessa direção. E nesse cenário surge um conceito que o investidor vai precisar dominar: o de reversão de carteira. A ideia é usar as ações para o que elas têm de melhor na fase de acumulação, que é multiplicar o capital. E, mais perto da aposentadoria, começar a migrar parte desse patrimônio para ativos que ainda focam em gerar renda, como os fundos imobiliários, que, por enquanto, seguem isentos. Exato. O papel da ação como motor de crescimento continua intacto, talvez até mais forte. A mudança não é um sinal para vender tudo, mas para reavaliar o papel de cada ativo na estratégia. Mas essa reversão, na prática, não é arriscada. Vender um monte de ações de uma vez significa realizar o lucro de anos e pagar bastante imposto. Como planejar isso? Qual o gatilho? Essa é a parte delicada. Não é virar uma chave. A migração tem que ser gradual, começando talvez 5, 10 anos antes da aposentadoria. A pessoa pode, por exemplo, parar de reinvestir os dividendos das ações e usar esse fluxo para comprar os ativos de renda. E ir vendendo as ações aos poucos. Aos poucos, talvez aproveitando os meses de isenção de venda de R$20 mil, quando der. O gatilho não é uma data, mas um percentual da carteira que se quer ter em renda. Ou seja, a gestão da carteira ficou bem mais ativa. Não dá mais só para comprar e esperar. Precisamente. A fase de acumulação e a de fruição ficam mais distintas. Na primeira, o foco é crescer o bolo. Na segunda, como fatiar esse bolo da forma mais eficiente para gerar o caixa mensal. Então, para a gente fechar, a estratégia de dividendos não morreu, mas evoluiu, ficou mais complexa. O importante agora não é só caçar o maior yield, mas entender o valor total que a empresa gera e a criatividade da gestão em entregar esse valor. Perfeito. E isso nos leva a uma reflexão final, que eu acho que é o grande ponto. Essa mudança, no fundo, força o investidor a se tornar um analista melhor. Aquela pergunta preguiçosa: quanto ela paga de dividendo? Morreu. A pergunta inteligente agora é: como essa gestão aloca o capital? Eles reinvestem bem? Eles recompram ações na hora certa? Avaliar a capacidade de alocação de capital da gestão, isso sempre foi importante. Agora se tornou absolutamente essencial. É o que vai separar os vencedores dos perdedores na próxima década. Aqui está o resumo sobre a nova tributação de dividendos no Brasil. Com essas novas regras fiscais chegando em 2026, muito investidor está se perguntando: e aí, será que a estratégia de viver de dividendos realmente acabou? Vamos entender o que de fato muda. Primeiro, e se liga que este é o ponto-chave, a mudança não afeta só quem recebe uma bolada, não. O verdadeiro impacto vem da taxação dos acionistas controladores. Pensa no pessoal que manda em empresas como Klabin e Itaú. E o que eles vão fazer? Vão buscar outras formas de remuneração, claro. A consequência para você, o pequeno investidor, é que a torneira dos dividendos tradicionais provavelmente vai diminuir. E isso já nos leva ao segundo ponto. As empresas privadas, muito provavelmente vão mudar de estratégia. Para otimizar os impostos, a tendência é que elas distribuam menos dividendos e passem a focar em programas de recompra de ações e bonificações. Ou seja, o retorno do seu investimento vai chegar, só que de um jeito diferente. E por último, como ficam as estatais? Pensa na Petrobras. O acionista majoritário é o próprio governo. Como o imposto do dividendo vai direto para o caixa do governo mesmo, não tem tanto incentivo para mudar a estratégia, entende?
Isso pode significar que elas continuarão pagando bons dividendos, mas, claro, sempre com aquele risco do controle estatal no radar. Então, para resumir, a nova tributação vai sim mudar o jogo da remuneração ao acionista, impactando todo mundo e criando uma divisão bem clara entre a estratégia das empresas privadas e das estatais. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.